Em 1989, a União Soviética passou por uma onda de fenômenos ufológicos distribuídos em todo o seu território. Ocorreram desde avistamentos de OVNIs de vários formatos diferentes, como também contato com extraterrestres. A seguir, irei apresentar alguns destes eventos. No dia 22 de outubro de 1989, na região de Badamsar, que hoje pertence ao Uzbequistão, vários moradores observaram o pouso de um estranho OVNI. A nave tinha a forma de cubo e emitia uma luz vermelha. Media cerca de 2 metros de comprimento por 2 metros de altura, possuía 2 saliências cilíndricas nos cantos e na parte inferior havia ainda um cilindro maior com anéis. Das janelas da nave era possível ver 2 seres e um terceiro desceu do objeto. O alienígena possuía cerca de 2 metros de altura, não tinha pescoço, tinha longos braços que chegavam até os joelhos. A cabeça não possuía pelos, apenas na ponta das orelhas havia pequenas mechas de um cabelo grisalho. O ser também não tinha nariz, apenas pequenas aberturas, e sua pele possuía uma cor cinza escura, quase preta. Ele vestia uma roupa que parecia ser de couro e no peito um símbolo que lembrava a logotipo da Cruz Vermelha. O ser, ao descer da nave, foi direto em direção ao filho da senhora Gulazal Kalikova, visivelmente tentando o sequestrar. A mulher reagiu gritando para que a criatura o soltasse. Para o espanto dela e de seus vizinhos que assistiam a toda aquela cena incrédulos, o alienígena respondeu na língua deles, dizendo que levaria o filho dela e o devolveria em 2 anos, e caso ela quisesse ir junto, poderia se juntar a ele. Obviamente, a mulher em pânico recusou o convite e, por fim, conseguiu tirar seu filho do domínio do extraterrestre. Em seguida, todos ali fugiram. O ser não os perseguiu e desapareceu depois do ocorrido juntamente com a nave. Em julho daquele mesmo ano de 1989, 12 pessoas que estavam caminhando pela praia na cidade de Vladivostok avistaram alguns estranhos seres que pareciam cavar na areia. De longe eles imaginavam se tratar de anões fantasiados, talvez de algum circo, mas ao chegar mais perto conseguiram ver que de fato se tratava de criaturas não humanas. Os seres tinham cerca de 1 metro de altura, pele cinza, cabeça completamente sem pelos e boca sem lábios. As 12 testemunhas, após saírem do local, fizeram seu relato às autoridades. O grupo ufológico de Vladivostok, chamado de Valfon, tentou investigar este caso 7 anos depois, mas das 12 testemunhas do incidente, 3 tinham morrido em acidentes de carro, 5 tinham sido diagnosticadas com tumores cerebrais, 2 foram internadas em instituições de saúde mental e as outras 2 haviam simplesmente desaparecido. De acordo com o major aposentado Samoilenko, em uma noite de 1989, um soldado da guarda fronteiriça havia desaparecido de seu posto durante a noite. Foram feitas incansáveis buscas na área nos 2 dias que se seguiram e não conseguiam encontrá-lo de jeito nenhum. Foi somente 3 dias após seu desaparecimento que ele foi encontrado próximo a uma área montanhosa bem longe de seu posto na fronteira. O homem estava assustado, fisicamente exausto e não conseguia explicar o que havia acontecido. Após um longo período de reabilitação, ele foi interrogado por oficiais da KGB e contou que naquela noite um flash de luz o cegou e depois disso ele perdeu a consciência. Quando acordou, estava em um quarto estranho cujas paredes emitiam uma luz azulada sem uma fonte visível. De repente, uma voz estranha que se assemelhava à voz de uma mulher ou de uma criança lhe disse que ele estava sendo levado para uma longa jornada
para ajudar uma civilização distante, muito semelhante à dos humanos, localizada na constelação de Gêmeos. Depois disso, ele perdeu novamente a consciência e acordou naquele local onde foi encontrado pelos soldados. Durante sua abdução, ele lembra de alguns flashes de criaturas humanoides andando em volta dele, mas não conseguiu distinguir detalhes. Também lembra-se de exames que foram feitos em seu corpo que lhe causaram intensa dor. Uma comissão de médicos do hospital militar o considerou mentalmente instável e após um mês, o soldado morreu de uma doença fulminante com sinais semelhantes à exposição de altas doses de radiação. No início de janeiro de 1989, próximo à cidade de Moscou, em uma base para armazenamento de armas nucleares, 2 soldados e um sargento testemunharam a invasão de alienígenas à base. Um guarda se localizava em uma torre que fica a mais ou menos 7 metros de altura. Esta torre era conectada a uma outra construção que abrigava os soldados. Dentro desta sala estava um sargento e 2 soldados. De repente, no meio da noite, um som muito alto foi ouvido e parecia vir do telhado da torre. Soldados espalhados pela base apontaram seus refletores para o local, mas nada havia lá. Ao retornarem os refletores para sua posição padrão, outro som foi ouvido. Desta vez, a porta da sala conectada à torre havia sido aberta, sendo que ela é fechada por dentro, e 3 seres foram vistos bem na porta da sala. Os seres tinham cerca de 1,5 metro de altura, um deles era vermelho e os outros 2 brancos. Tudo aconteceu em questão de segundos, por isso nenhuma das testemunhas sabe dizer se as cores eram das roupas dos seres ou de suas peles. O sargento, que estava mais longe da porta, escalou rapidamente a parede e se pendurou na janela, se preparando para fugir assim que viu os alienígenas. Os outros 2 soldados ficaram parados, incrédulos e sem reação. Ambos desviaram o olhar dos seres, procurando pelo sargento e alguma ordem partindo dele. Ao retornarem seu olhar para a porta, a mesma estava fechada e os seres haviam desaparecido. O caso foi relatado para as autoridades militares e cerca de um mês depois do incidente, rumores apontaram que outra base russa passou por uma situação muito semelhante, mas desta vez os seres teriam roubado um rifle de um dos guardas da torre. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook.